Olá, me chamo Eduardo Sodré, estou dando continuidade ao curso de Java e algoritmos para iniciantes em Java. Estamos fazendo aqui o exercício de número 6, que diz o seguinte: para fazermos a leitura de, de uma quantidade de irmãos que alguns alunos têm e mostre a média. Então, eu fiz aqui um teste de mesa no Excel para nós testarmos. Cada quantidade de irmão que eu fazer a leitura, eu vou colocar nesta coluna aqui, ó, na D. O total de irmãos, eu vou colocar na E. A quantidade de pessoas que eu perguntei, eu vou colocar na F. E a média de irmãos, eu vou colocar na G. Tá aqui, ó, G. Então, para a primeira pessoa, eu vou perguntar assim: quantos irmãos você tem? Ele vai me responder: 2. Qual é o total de irmãos? 2. Quantas pessoas eu fiz a pergunta? Uma. Ok. Vou perguntar para a segunda pessoa. Quantos irmãos você tem? Ele vai me responder. Um irmão eu tenho. Agora, qual que é o total? É a soma desses aqui. Então, agora é 3. E a quantidade lido é 2. Eu fiz leitura de 2 pessoas. Ok? Na terceira pessoa, eu vou perguntar quantos irmãos você tem. Ele vai me falar, olha, eu tenho 5 irmãos. 3 mais 5, 8. Quantas pessoas eu fiz a leitura até agora? 3 pessoas. Então tá bom. Para a quarta pessoa, quantos irmãos você tem? 4. Agora é 12 o total. E a quantidade lido é 4. Para a quinta pessoa, quantos irmãos você tem? 0. Não aumentou nada aqui, porque a soma 2 com 3, com 5, 8, com 4, 12. Quantidade lido 5. Eu li de 5 pessoas. 1, 2, 3, 4, 5. A sexta pessoa, quantos irmãos você tem? 1. O total de irmãos vai para 13. A quantidade lido vai para 6. Quando eu digitar menos 1, o programa vai se encerrar. Então, a média de irmãos é o total de irmãos dividido por 6. Igual o total de irmãos dividido por 6. Está lá, 2,16. Então, temos aqui quantidade de irmãos, média irmãos, quantidade lido, total irmãos. Ok, temos todas as variáveis que precisamos. Então, vamos criar um booleano irmãos igual a true, enquanto irmãos. Ok. Agora eu tenho que fazer a pergunta. Qual é a quantidade de irmão? Para isso, eu vou criar uma string do tipo n irmãos, igual a aspas duplas, vazia. Agora eu vou fazer n irmãos, recebe j option show input, digite a quantidade de irmãos que você tem. Quando o usuário digitar, eu vou converter isso para a quantidade de irmãos, a variável que eu criei aqui em cima. Recebe integer.parseInt quantidade irmãos. Perdão, aqui é n irmãos. É a variável que recebeu o valor que o usuário digitou. Quando que vai se encerrar esse programa? Quando o usuário digitar -1. Então é aqui que eu coloco o fim desse exercício. Se quantidade irmãos for igual a -1, ok. Se não, eu já abro, se não, e já fecho. Se for igual a 1, eu vou lá para encerrar o programa. Eu coloco irmãos igual a false. E caso não for, eu tenho que fazer tudo aquilo. Eu tenho que fazer o total irmãos receber o total irmãos mais quantidade irmãos. E eu tenho que fazer quantidade lido mais. Porque cada vez que ele lê, ele vai pegar o tanto que ele tem nessa variável é igual ao mesmo tanto mais quantidade de irmãos. E a quantidade lido aumenta. Observe aqui, ó. Vamos começar a leitura novamente.
Quantidade de irmãos que você tem, 2. Se não for, aliás, se for diferente de menos 1, a quantidade recebe a quantidade mais a quantidade de irmãos. O total irmãos recebe o total irmãos mais a quantidade lido mais 1, mais. Esquece isso aqui por enquanto. A segunda pessoa, eu vou perguntar quantos irmãos você tem. Ele vai me responder 8. Total irmãos recebe o total irmãos mais a quantidade lida. Então, total irmãos recebe 2 mais 8. Vai para 10. E a quantidade lida vai para 2. É isso que eu estou fazendo. Quando ele digitar menos 1, irmãos igual a false. Quando irmãos for igual a false, ele vai voltar aqui, irmãos é true? Não. Então, aqui embaixo, eu vou e dou a mensagem. Show message no, entre aspas. A média de irmãos é... Agora eu vou precisar descobrir a média. Média é igual... Média irmãos é igual total irmãos dividido por quê? Quantidade lido. Então, se eu ler de 3 pessoas, quantidade lido vai ser 3. Se eu ler de 5 pessoas, quantidade lido vai ser 5. A média de irmãos é média irmãos. Aí. Vamos para o exercício 7. Vamos fazer o teste desses 6 primeiro. 6. Quantos irmãos você tem? 2. 6, total deu 8. 6, total 14. 14 dividido por 3, a média é 4. Como nós não estamos trabalhando ainda com números reais, ele simplesmente arredondou para cima, por isso que deu 4. Ok. O 7 diz o seguinte, leia o número e mostre no console os números de 0 até o número lido. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer aqui, encerrei a aplicação, é fazer a leitura de uma variável. E int i7 igual a 0. Como que nós vamos fazer a leitura? Nós vamos criar uma string ni7, que vai receber a string, que vai receber o que o usuário digitar, ni7 igual a joption show input, digite um número. E agora eu faço a conversão, i7 igual a integer.parseInt ni7. Fiz a conversão. E agora simplesmente eu vou usar o que? For, while ou do while? 7. Utilize for. Eu venho aqui for. Eu quero do número 0 até o i7, que eu acabei de ler. Enquanto isso, lá dentro, eu faço a impressão do i7. Vamos testar o exercício de número 7. 7. Vou digitar 50. Ele vai do 0 ao 50. Tá errado. Por quê? Eu tinha que ter mostrado o i, porque o i7 é o número que eu fiz a leitura. Então foi bom eu ter errado, que eu explico novamente para vocês. Aqui eu faço a leitura de um número. Então o usuário vai digitar lá 300. Eu faço a conversão e ele está salvo nessa variável i7. E o exercício pede que eu percorra no console do 0 até o número lido. Qual que é a variável que está o meu número lido? i7. Por isso que eu faço int igual a 0, começou do 0. I menor ou igual a i7 e i mais mais. Parece-me que eu já tenho um i aqui para cima. Já tenho. Então eu vou mudar o nome da minha variável. Vai ser agora j. E j. Então tá aí, pessoal. Vamos fazer o teste final. 7. Digite um número. 800. Tá lá. De 0 a 999. Então, para isso, eu venho aqui e coloco o igual. Até o próximo vídeo, pessoal.